Olá turma, aqui é o professor Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de matemática do terceiro ano do ensino fundamental. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET. A unidade temática dessa semana são grandezas e medidas. E vamos trabalhar o tema o que é medir e o que é unidade de medida. As medidas aparecem em muitas situações do nosso dia a dia. Por isso, precisamos de instrumentos de medida. E aqui vem trazendo alguns instrumentos de medida, como calendário, termômetro, relógio, régua, fita métrica, balança, seja convencional ou digital, relógio digital e uma jarra contendo com a medida de 1 litro. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade 1 pede a você que pesquise o que é medir e registre logo abaixo. E aí eu pesquisei e encontrei que medir é determinar ou avaliar por meio de instrumentos ou utensílio de medida. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2. Analise as imagens dos instrumentos de medidas apresentados na seção Breve Apresentação dessa semana 1 e responda as questões a seguir. Letra A. Quais instrumentos medem a grandeza, comprimento? E a gente pôde verificar lá que temos a régua e a fita métrica que são utilizados para medir a grandeza, comprimento. Letra B. Qual unidade de medida aparece na jarra? Ela serve para medir qual grandeza? E aí a unidade de medida que é apresentada lá é o litro e serve para medir o volume. Na letra C, qual grandeza é medida pela balança digital? E aí temos o peso. Na letra D, o relógio digital está marcando 2 horas e 5 minutos, do período da manhã ou da tarde. E aí a gente pode verificar lá que é o período da tarde. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. Qual unidade padronizada de medida é mais conveniente para completar cada frase? E aí na letra A temos o seguinte: em um dia de aula, Marina fica na escola durante 4 horas. E assim eu completei. Letra B. Salete usou 1 litro de leite para fazer um bolo. Letra C. O irmão de Ana nasceu com 3 kg ou 3 quilos, como você preferir, e meio. Se você completou dessa forma, então você acertou a atividade número 3. Vamos agora à atividade número 4. Vamos medir? Lucas esticou uma corda e mediu o comprimento dele e mediu o comprimento dela usando o próprio passo. A corda tem comprimento igual ao de quantos passos de Lucas? E a gente pode contar aqui e constatar que a corda tem medida igual a 10 passos de Luca. Se você respondeu assim, acertou a letra A. Vamos à letra B. Cristine despejou todo o conteúdo de uma garrafa de água em copos iguais. Veja, e aqui temos uma garrafa que foi despejado todo o conteúdo em 4 copos iguais. Para encher essa garrafa novamente com água, precisamos despejar nela o conteúdo de quantos desses copos cheios? Como a gente pode observar, vamos precisar de 4 copos. Se você respondeu assim, acertou a letra B. Vamos agora à letra C logo na sequência. Karina e Gustavo usaram uma balança para descobrir quantos quilogramas cada um tinha. Veja o que a balança marcou para cada criança. E Karina então possui 27 quilos e Gustavo 30. Quantos quilogramas a balança marcou para Karina? 27. E para Gustavo, 30. Após responder então a letra C, vamos à atividade número 5. Atividade 5. Observe as duas colunas. Uma apresenta alguns instrumentos usados para medir e a outra situações em que esses instrumentos são utilizados. Ligue as duas colunas relacionando-as. E assim eu fiz, turma. Liguei a fita métrica até ao manequim de um alfaiate, que utiliza a fita métrica para medir as roupas que são confeccionadas, a balança até a feira e a jarra de 1 litro até o leite. Se você ligou dessa forma, você conseguiu acertar a atividade número 5. O tema dessa semana são medidas de comprimento não padronizadas e padronizadas. Atividades. Atividade 1. Responda as questões a seguir. Letra A. Você tem mais ou menos de 1 metro de altura? E aí eu coloquei que eu tenho mais de 1 metro de altura. Aqui é uma resposta pessoal, tá certo, turminha? Na letra B, a porta de entrada de onde você mora tem mais ou menos de 1 metro de largura. E aí tem menos de 1 metro de largura, pois a porta aqui de minha casa tem 90 centímetros. Na letra C, coloca o seguinte: Juca andou 335 metros, enquanto Zico andou 353 metros. Qual deles percorreu a maior distância? E a gente percebe que é Zico, pois ele andou 20 metros a mais que Juca. Então, se você respondeu assim,
Acertou a letra C. Na sequência temos a atividade 2, que pede que você observe os dois exemplos. E aí temos aqui 120 centímetros equivale a 100 centímetros mais 20, que é igual a 1 metro mais 20 centímetros, ou 1 metro e 20 centímetros. O segundo exemplo, nós temos 1 metro e 30 centímetros, que equivale a 100 centímetros, né? 1 metro equivale a 100 centímetros, e 30 centímetros. E aí temos aqui 100 centímetros mais 30 centímetros é igual a 130 centímetros. Agora, complete os itens. E eu completei todos, turma. Letra A, 150 centímetros, equivale a 1 metro, eu completei com o M aqui, pois não foi colocado, e 50 centímetros. Letra B, 1 metro e 70 centímetros, equivale a 170 centímetros. Na letra C, 2 metros e 30 centímetros, equivale a 230 centímetros. Na letra D, 180 centímetros, temos então 1 metro e 80 centímetros. Na letra E, 1 metro e 95 centímetros equivale a 195 centímetros. Na letra F, 3 metros equivale a 300 centímetros. Se você completou dessa forma, acertou a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. A atividade 3 pede a você que contorne a medida de comprimento mais conveniente. Letra A, da espessura de uma unha. Uma unha tem 1 centímetro ou 1 milímetro? E aí eu completei como 1 centímetro, que seria a resposta mais provável. Na letra B, da largura de uma mão. Uma mão tem 9 centímetros ou 9 milímetros? E aí a melhor resposta seria 9 centímetros. E aí eu contornei. Na letra C, do comprimento de uma tampa de caneta. Uma tampa de caneta tem 56 milímetros ou 56 centímetros. E a melhor resposta seria 56 milímetros. Tá certo? Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 3. Após resolver a atividade 3, temos a atividade 4. A atividade 4 pede que você use uma régua e trace linhas com as medidas de comprimento indicadas logo aqui abaixo. E aí temos a letra A com 25 milímetros. Aqui eu tracei as retas apenas como exemplo. Como eu estou utilizando um programa para traçar essas retas, as medidas nem sempre ficam de acordo com o que consta na régua, ok? Mas aí fica apenas como exemplo de como vocês podem resolver no caderno. 25 milímetros, eu coloquei então este traço representando 25 milímetros. 1 centímetro e 8 milímetros eu risquei dessa forma. 38 milímetros dessa forma e 4 centímetros dessa forma. Fica então essa possibilidade de resposta para a atividade 4. Vamos agora à atividade número 5. Atividade 5. Acompanhe a situação a seguir. Juliana e Nancy usaram os pés para medir o comprimento do sofá que fica na secretaria da escola. Aqui tem a representação delas realizando a medida e depois temos o seguinte: veja a confusão que deu quando elas descobriram o resultado. Em seguida, responda as perguntas. E aí Juliana diz: a medida de comprimento do sofá é 13 pés. E Nancy responde: nada disso. Eu medi e o comprimento é de quase 11 pés. E aí a letra A pergunta o seguinte: por que os resultados encontrados não foram iguais? E eu coloquei como resposta o seguinte: porque a unidade de medida utilizada é diferente, ou seja, o tamanho dos pés são diferentes. Cada um tem um tamanho de pé, não é? E aí, na letra B, pergunta o seguinte: quem tem o pé mais comprido? E aí, analisando aqui, a gente percebe que Nancy, pois ela precisou apenas de 11 pés para medir o sofá, enquanto Juliana utilizou 13, indicando então que o pé de Nancy é um pouquinho maior. Na letra C, pergunta o seguinte: então quem está certo e por quê? Aí eu coloquei que as duas estão certas, pois conseguiram medir com unidades de medida de tamanhos diferentes. Ou seja, aqui não tem como dizer quem está certo ou errado. Como o pé tem variação de tamanho, se você medir, você vai encontrar um tamanho, e se eu medir, eu vou encontrar outro tamanho. E nem por isso eu ou você vamos estar errados. Por isso que é importante a padronização das medidas e a utilização de instrumentos padronizados. Tá certo? Fica então essa possibilidade de resposta para a letra C. Vamos agora à atividade número 6. Atividade 6. Veja alguns instrumentos que podemos usar para medir comprimentos. E aí temos a fita métrica, a trena, a régua, o metro articulado. E depois coloca o seguinte: dependendo do que vamos medir,
um instrumento pode ser mais adequado que o outro. E na letra A, qual instrumento você escolheria para medir o comprimento de um caderno? Um metro articulado ou uma régua? E aí eu utilizaria uma régua, que é bem mais fácil. Na letra B, se fosse necessário medir o comprimento e a largura de uma sala de aula, você escolheria uma régua ou uma trena. E aí eu utilizaria uma trena. E na letra C, pede para que você dê 2 exemplos de comprimentos que podem ser medidos usando cada um desses instrumentos. E aí a fita métrica nós podemos utilizar para medir roupa e até mesmo uma cadeira. A trena nós podemos medir um carro ou uma moto. A régua, podemos medir um lápis, uma borracha ou um caderno, como foi colocado logo acima. E o metro articulado, podemos medir um móvel ou um guarda-roupa. Fica essas possibilidades de resposta para a atividade número 6. O tema dessa semana são medidas de capacidade. Aqui vem trazendo algumas informações de unidades não padronizadas de medidas e cito alguns exemplos como balde, copo, xícara de café, dentre outros mais, que são objetos utilizados para determinar as capacidades. E mais adiante vem trazendo sobre o litro, que é uma unidade padronizada de medida. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade 1 pede que você registre no quadro suas estimativas, depois verifique concretamente as medidas de capacidade. Na última linha, você escolhe a capacidade a ser usada como unidade de medida e o recipiente que terá a capacidade de medida. Então vamos lá. Aqui vem trazendo a capacidade a ser usada como medida, e aqui vem trazendo o recipiente a ser medido. Ou seja, você deve utilizar uma colher de sopa para medir a capacidade de um copo comum. E aí você pode utilizar a água para fazer essas medidas. Eu coloquei aqui a estimativa. A minha estimativa era que, para encher um copo comum, eu ia precisar de 10 colheres de sopa. E aí depois eu realizei a medida aqui em casa e constatei que realmente utilizei 10 colheres de sopa para encher um copo comum. Na sequência, a unidade de medida é uma colher de café e você deve então medir uma xícara de café. Ou seja, você deve utilizar a colher de café para medir qual é a capacidade de uma xícara de café. E a minha estimativa era de 20 colheres de café para encher uma xícara de café. Eu fiz a medida e constatei que são necessários 19 colheres de café para encher uma xícara de café. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas para você realizar essa atividade, basta você utilizar o recipiente e tentar enchê-lo com os objetos colocados aqui. Vamos ver mais um exemplo, xícara de café e xícara de chá. E aí, eu utilizei então uma xícara de café, enchi de água e coloquei dentro de uma xícara de chá para me verificar qual era a capacidade da xícara de chá. E aí a minha estimativa era de que eu ia utilizar 2 xícaras de café para encher uma xícara de chá. E na verdade, eu utilizei, fazendo o teste real, 2,5 xícaras. Por fim, temos um copo comum e uma jarra. A minha estimativa é que eu ia gastar 10 copos comuns e eu fiz a medida e constatei que eu utilizei 10 copos comuns para encher a jarra de água. Tá certo, turma? Então fica essa possibilidade de resposta para vocês, mas a atividade aqui, em parte, ela é pessoal. Vamos ver na sequência a próxima atividade, atividade 2. A atividade 2 começa assim, fazendo estimativas, e na letra A pede o seguinte: quantos copos comuns com água você acha que devemos despejar em um recipiente com medida de capacidade de 1 litro para que este fique cheio? 8 copos, mais que 8 copos ou menos que 8 copos? E aí eu coloquei como resposta mais que 8 copos. Se a gente considerar um copo como 100 ml, nós vamos precisar de exatos 10 copos. Então, são mais do que 8 copos. Na letra B, pede o seguinte: na sala de aula ou em casa, faça a experiência concretamente e registre. Devemos despejar aproximadamente 10 copos comuns com água para encher um recipiente com medida de capacidade de 1 litro. Eu fiz a experiência e constatei que é necessário 10 copos de água de 100 ml cada um para encher 1 litro. Ok, turma? Na letra C, pede o seguinte: você acertou ou errou a estimativa feita no item A? E aí eu acertei e vocês também acertaram. Após resolver então a atividade 2, vamos ver a atividade número 3. A atividade 3 pede que você observe as fotos a seguir. E aí temos 1 litro, cheinho, e aí é despejado todo o conteúdo do litro em 2 recipientes. E cada recipiente, como a gente pode verificar, tem 1 litro.
E aí, questionado o seguinte na letra A: a garrafa estava cheia de suco? A garrafa estava cheia de suco? E aí eu respondi que sim, pois a gente consegue observar aqui na primeira imagem que ela estava cheia de suco. Na letra B, pergunta quantos litros de suco havia na garrafa. E aí, como a gente pode observar na última imagem, os dois recipientes com 1 litro cada. Nós temos então que a garrafa possuía 2 litros. A letra C questiona qual é a capacidade dessa garrafa. E aí a gente já viu que são 2 litros. Se você respondeu dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 3. Vamos à atividade número 4 logo aqui na sequência. A atividade 4 pede o seguinte: dos produtos abaixo, quais são vendidos em litros ou mililitros? Marque com X. E aí temos aqui a letra A, que é a lã, e não é vendido em litro nem mililitro. O vinagre, o suco, a água e o azeite são todos vendidos em litros ou mililitros. Então, se você marcou eles, acertou. A letra D, pão, e pão é medido em quilogramas, tá certo? Então, após resolver a atividade 4, vamos à atividade 5, logo aqui na sequência. A atividade 5 pede que você observe as fotos e escreva as medidas de capacidade indicadas na ficha abaixo na foto correspondente. E aí vamos lá. Aqui temos uma mãe dando remédio a uma criança, e neste caso, a capacidade utilizada são 5 ml ou 5 ml. A segunda imagem apresenta uma jarra de suco e aqui está escrito 1000 ml, então temos 1 litro. E por fim, um galão de 20 litros de água, que eu anotei aqui. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 5. Vamos à atividade número 6. A atividade 6 traz o seguinte: consumo de água. Roberto e Ângela dividem as tarefas de casa. Na hora de lavar o quintal e o carro, eles ficam atentos para não desperdiçar água, consumindo esse recurso de forma consciente. Eles enchem baldes com água da torneira. Para lavar o quintal, eles enchem 3 vezes um balde de 10 litros de água. E para lavar o carro, eles enchem 4 vezes um balde de 15 litros de água. Na letra A questiona quantos litros de água eles usam para lavar o quintal. E aí, se são 3 baldes de 10 litros, 3 vezes 10, 30 litros de água. Na letra B questiona quantos litros de água eles usam para lavar o carro. 60 litros de água, pois 4 vezes 15 é 60. Então 60 litros de água. Aqui eu não apresentei o cálculo por ser um cálculo bem simples. Tá certo, turma? Mas se você respondeu ou encontrou essa resposta, você conseguiu acertar a atividade número 6, última atividade dessa semana. O tema dessa semana são medidas de massa. Aqui inicialmente vem trazendo para vocês um instrumento utilizado para medir a massa de um corpo, que é a balança. Aqui temos 3 tipos diferentes de balança. Na sequência temos algumas informações sobre o quilograma, a grama e o miligrama. Entre as unidades de medidas usadas para expressar a massa de um corpo estão o quilograma, simbolizado pelo kg, a grama, simbolizado pelo G, e o miligrama, simbolizado pelo mg. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade 1 pede que você responda sim ou não. Você pode usar uma balança para medir uma quantidade de queijo? Sim, nós podemos medir a quantidade de queijo através de uma balança. Então eu respondi sim. Na letra B, a quantidade de tomates para fazer uma salada. Também podemos medir a quantidade de tomates para uma salada através da balança. Na letra C, a largura de um livro. Não é possível medir a largura de um livro utilizando uma balança. Para isso, precisamos de uma régua ou outro instrumento de medir comprimento. Na letra D, a massa de um pote de arroz. A massa de um pacote de arroz. Sim, nós podemos medir a massa de um pacote de arroz utilizando uma balança. Então eu respondi sim. Se você respondeu dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2, logo aqui abaixo. Atividade 2. As balanças a seguir mostram a massa de cada criança em quilogramas, kg. A Wanda, ou Wanda, como quiser, tem 24 quilos, a Fernanda tem 25 e o Marcos tem 19. Na sequência aqui é questionado o seguinte: qual das crianças tem a maior massa? E aí a gente observou que a Fernanda com 25 quilos, como apresentado aqui. Na letra B, é questionado o seguinte: você tem mais ou menos quilogramas que a Wanda? A Wanda, como a gente viu acima, tem 24 quilos. E aí eu respondi de forma pessoal: eu tenho mais quilogramas que Wanda, muito mais. Você deve responder também de forma pessoal. Então se pese e depois responda se você tem mais ou menos do que a Wanda, tá certo? Na letra C, questiona quantos quilos Marcos tem a menos que Fernanda. E aí a gente tem que voltar aqui e verificar. Marcos tem 19, Fernanda tem 25. 25 menos 19 equivale a 6. Então Marcos tem 6 kg a menos que Fernanda. Se você respondeu assim, acertou a atividade número 2. Na sequência, temos a atividade número 3, e vamos analisar aqui.
5 crianças precisam atravessar um rio usando o bote de Enildo, mas a carga máxima que o bote pode carregar é 170 kg. A massa de Enídio é de 68 kg. Veja, no quadro abaixo, a massa das crianças. Encontre 3 crianças que possam atravessar o rio no bote com Enildo sem ultrapassar a carga máxima suportada pelo bote. E aí eu deixei 2 respostas. A primeira é Clara, Fernanda e Davi, e a segunda é Carlos, Fernando e Davi. Tio Davi também participou dessa travessia. Aqui apresenta então as crianças e o peso de cada um. E aí eu fui fazendo algumas combinações aqui. E o raciocínio inicial, você tem que pegar os 170 kg e subtrair do valor do peso de Enildo, pois ele vai no bote junto com as crianças, não é mesmo? E aí então sobra 102 kg. A soma total das crianças aqui não pode ultrapassar 102 kg. E aí eu fui selecionando aqui algumas possibilidades. E eu deixo como resposta para vocês essas 2 possibilidades aqui. A primeira eu apresentei aqui do lado, somando o peso do Carlos, mais da Fernanda, mais do Davi e mais do Enildo, nós temos 170 kg certinho. A segunda possibilidade, somando o peso da Clara, da Fernanda, do Davi e do Enildo, nós temos 169 kg. Ou seja, essas 2 possibilidades dá para fazer a travessia no rio e não ultrapassa os 170 kg. Tá certo, turma? Então fica essa possibilidade de resposta para a atividade 3 e agora vamos à atividade número 4, colocada logo abaixo aqui. É hora de estimar a massa. Qual é a massa aproximada de cada item representado nas fotos? E aí vem trazendo o seguinte aqui, nós temos uma barra de manteiga, que tem aproximadamente 250 gramas, nós temos uma farinha de trigo, que tem aproximadamente 1 kg, nós temos uma pena que pesa bem pouquinho e deve ser em torno de 10 mg. Nós temos um carro que pesa em torno de 980 kg e nós temos um leão que pesa em torno de 250 kg. Se você associou essa primeira parte a essa segunda parte dessa forma, acertou a atividade número 4. Após resolver a atividade 4, vamos à atividade 5, a última atividade dessa semana. Atividade 5, vamos fazer comparações. Veja a medida da massa de alguns produtos que você encontra nos supermercados. Nós temos aqui o café em variadas quantidades. Temos de 250 gramas, 500 gramas e de 1 kg. Agora é sua vez. Complete o quadro abaixo com o nome dos produtos mostrados a seguir, de acordo com a massa de cada um deles. Tem mais de 1 kg e tem menos de 1 kg. E assim eu completei. A bicicleta e a cadeira têm mais de 1 kg. A maçã, o lápis e o celular têm menos que 1 kg. Se você respondeu dessa forma, acertou. O tema dessa semana é comparação de áreas. Atividades. A atividade 1 pede que você observe as figuras a seguir, que são formadas pelas mesmas quantidades de quadradinhos. E aí temos aqui então 3 figuras, todas elas com a mesma quantidade de quadradinhos. Marque com X as figuras que têm o mesmo formato. E aí a gente vai analisar aqui que as que têm o mesmo formato é a primeira e a segunda. Então, se você marcou dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Observe os quadrados na malha abaixo e depois responda as questões. Nós temos então 2 quadrados aqui. E a letra A pergunta: compare visualmente os quadrados e responda qual deles é maior, o primeiro ou o segundo. E aí visualmente a gente consegue verificar que o primeiro é maior que o segundo. E foi isso que eu respondi. Na letra B pergunta: cada um desses quadrados é formado por quantos quadradinhos coloridos? E aí eu fiz questão de contar cada um aqui e o primeiro é formado por 36 quadradinhos e o segundo é formado por 25 quadradinhos. Se você respondeu assim, acertou a atividade número 2. A atividade 3, logo aqui abaixo, pede que você observe as figuras. Aqui temos a figura 1, a figura 2, a figura 3 e a figura 4. Na sequência, a letra A pergunta o seguinte: cada figura é formado por quantos quadradinhos? E aí eu fiz questão de contar cada uma dessas figuras e todas elas são formadas por 8 quadradinhos cada, que foi o que eu respondi aqui. Na letra B, pede o seguinte: quais dessas figuras têm o mesmo formato, ou seja, que elas são iguais em formato? E aí nós temos que a figura 1 e a figura 4. Aqui ela forma tipo um H, tá vendo? E aqui este H foi deitado de lado. Se você respondeu dessa forma, então conseguiu acertar a atividade 3. Logo aqui na sequência nós temos a atividade 4, que pede que você observe a figura na malha, a seguir e desenhe, em posição diferente, outra figura que tenha o mesmo formato e seja formada pela mesma quantidade de quadradinhos. E assim eu fiz. Eu basicamente repliquei a figura inicial do outro lado aqui, e fica como exemplo de resposta para a atividade número 4. Na sequência temos a atividade número 5, que coloca o seguinte: João comprou
ladrilho e reformou o piso de seu banheiro, aqui provavelmente representando o piso do banheiro de João. Indique qual figura abaixo possui a mesma área que a do piso do banheiro de João. E aí o piso do banheiro de João tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ou seja, o banheiro de João tem 16 quadradinhos de área. E aí, dentre as figuras apresentadas aqui, a única que possui 16 quadradinhos de área é a figura número 3. Se você respondeu assim, acertou a primeira parte da atividade 5. E aí, na sequência, pergunta por que você fez essa escolha. E aí eu contei o número de quadradinhos junto com vocês e correspondeu ao número de quadradinhos do piso do banheiro de João. Tá certo, turma? Então fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 5. Nesta semana, você vai aprofundar um pouco mais seus conhecimentos sobre a área de figuras planas e comparar visualmente ou por superposição áreas de faces de objetos ou desenhos também. Vamos ver as atividades desta semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1. Observe o par de pentágono na malha quadriculada. E aí é questionado aqui se elas são congruentes, ou seja, congruentes são quando as figuras possuem os lados iguais e os ângulos internos também iguais, ou seja, quando as figuras são iguais, só que podem estar em posições diferentes. E neste caso, conseguimos verificar que elas são congruentes, pois possuem a mesma área, os mesmos ângulos internos e o mesmo perímetro. Então sim. Na letra B, pergunta qual é a área de cada um em unidades quadradas, e aí cada uma tem 10 quadrados de área. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 1 e vamos agora à atividade número 2 logo aqui na sequência. A atividade 2 pergunta qual é a área de cada trapézio de cada triângulo. E aqui então o trapézio possui 16 quadrados de área e o triângulo possui 25 quadrados de área. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 2. Eu contei cada um dos quadradinhos e triângulos. Tá certo, turma? Na sequência, temos a atividade 3, que pede o seguinte: utilize o quadradinho verde como unidade de medida e calcule a área das figuras na malha pontilhada e assinale a alternativa que indica cada área na ordem das letras. E aí vamos lá. Você deve utilizar esse quadradinho verde como parâmetro, ou seja, como unidade de medida, e depois quantificar a área de todas as figuras aqui. A figura A possui 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Pois se a gente posicionasse aqui o quadradinho sobre cada partezinha, nós íamos encontrar, ou íamos precisar, de 4 quadradinhos para preencher a figura A. Na figura B, também precisamos de 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Na figura C, ela parece um pouco difícil, mas imaginem comigo, se você dividir esse triângulo ao meio e pegar essa parte de cima aqui e rotacionar ela aqui, ela vai caber igualzinho aqui em cima, formando então um retângulo com 3 quadradinhos de área. Então temos aqui uma área de 3 quadradinhos. Na figura D, também é um pouco complicada, mas se você dividir ela ao meio e pegar uma partezinha, colocar aqui em cima, e a segunda partezinha colocar aqui em cima, nós vamos encontrar que esta figura tem 2 quadradinhos de área. E a figura E, que é um pouquinho mais difícil também, possui 1, 2, 3, 4 e 5 quadradinhos, mais um aqui que é formado por essa partezinha e essa partezinha. Ou seja, 6 quadradinhos de área. E neste caso, vamos ter então a letra C como resposta. Se você marcou a letra C, você conseguiu acertar a atividade número 3. Após resolver a atividade número 3, vamos à atividade número 4. Atividade 4. Faça um desenho da bandeira do Brasil na malha quadriculada abaixo. Aqui você deve então utilizar toda a sua criatividade para fazer o desenho da bandeira do Brasil. Eu deixo para vocês aí este exemplo de possibilidade de desenho. Olha que interessante. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET.